Queridos irmãos, paz no Senhor. Tema: dupla consideração. Hoje vou contar uma pequena história sobre culpar os outros ao invés de autorreflexão. O título é As Traves nos Olhos Humanos. Uma assistente social deparou uma situação. Nesse dia, ela estava ocupada trabalhando no escritório. De repente, recebe um telefonema de uma senhora que não parava de reclamar da cunhada, porque várias vezes pediu ao marido, irmão da senhora, para sair da casa onde morava com a sogra. Pensando na insensibilidade da cunhada e na desolação da velha mãe, não conteve as lágrimas. A assistente social a confortou. Ao final da ligação, pediu que ela respondesse algumas perguntas de praxe. Senhorita, você é casada? Casada. Tem filhos? Ainda não. Mora alguém com a senhorita? Só eu e o meu marido. Oh, apenas duas pessoas? Claro, que piada! Não tenho tempo e energia para cuidar sogros problemáticos. Em Mateus 7,3: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Como a senhora da história, facilmente apontamos os erros dos outros, mas muitas vezes cometemos os mesmos erros ou piores imprudentemente. Queridos irmãos, quando apontamos para alguém com um dedo, lembre-se de que os 4 outros dedos apontam para nós mesmos. Comparando o coração com o coração, com humildade e autoanálise, para que não sejamos pegos nas nossas próprias palavras. Vamos orar. Querido Pai que nos ama, o problema maior que não é aquele que acusa os outros, mas saber refletir sobre nós mesmos. Em Mateus 7, 1 e 2: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, andemos nas suas palavras e não sejamos usados por Satanás para atrapalhar o crescimento da igreja. Te agradecemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a tentação de Jesus Cristo no deserto demonstrou a sua completa natureza humana. Em Tiago 1, 12 e 13: Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Sabemos que a primeira pessoa, Adão, foi tentada e falhou. O segundo homem, Jesus, foi tentado e venceu. Assim, pertencemos a Jesus Cristo. Teremos uma vida vitoriosa. Em Mateus 4, 2 a 4, Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Item número 1. Duas necessidades básicas. A resposta de Jesus mostra 2 necessidades básicas para a existência humana: o alimento e a palavra de Deus. Em Gênesis 2, 7: E formou o Senhor Deus o homem à sua imagem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Portanto, o homem vive não somente do alimento, mas da palavra de Deus. Mesmo com abundância material, nunca nos satisfará por completo o nosso ser. Os psicólogos dizem que as pessoas têm 5 necessidades básicas: segurança, identificação, ser amado, aventura e criatividade. A imigração para outros países é frequente, inclusive nós.
principalmente aqueles que imigraram para os Estados Unidos, que é o paraíso dos estudantes. Embora haja muitos alunos excelentes na segunda geração, não tomam os exemplos dos pais, pois talvez tiveram vários diplomas de doutorado, ótimos empregos com altos salários, mas brigam todos os dias e não são felizes. Deus criou o homem à sua imagem, assim como uma criança. Busque a Deus Pai. Tenhamos nos nossos corações anseio em louvar e glorificar a Deus. Somente nos braços de Deus teremos o verdadeiro descanso. Mas, atualmente, principalmente jovens, buscam nas drogas, jogos e sexo para preencherem o vazio. Por isso, em Mateus 4,4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Escritura, respondida pelo Senhor Jesus, também nos mostrou outra verdade importante. Comer quando está com fome é uma necessidade fisiológica normal de todo ser humano, mas não devemos usar nenhum método ou meio inescrupuloso para satisfazer nossas necessidades. Comer é necessário, mas como suprir a necessidade é moralidade. Essa moralidade é a lei de Deus. Se infringirmos as regras ou normas, traremos problemas. Assim, se violarmos essas leis, destruirão nossas vidas. Havia dois irmãos em Los Angeles que mataram seus pais para ficarem com uma propriedade de $1 milhão. Eles estão presos e podem ser condenados à morte. Casos semelhantes ocorreram no Brasil e em Taiwan. A necessidade de satisfação sexual também é normal, de acordo com as leis de Deus, mas se for de uma forma anormal, é infringir as leis que Deus nos deu. Por exemplo, homossexualidade. E deve suportar as consequências como AIDS, doenças sexualmente transmitidas. Portanto, satisfazer as necessidades de forma antiética certamente levará ao desastre. Ponto número 2. Truques escondidos de Satanás. Em Mateus 4:3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Em Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 17,5, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Satanás quer induzir Jesus a transformar a pedra em pão para mostrar que ele é o Filho de Deus. Jesus pode transformar pedra em pães, mas cairá no truque escondido por trás da tentação de Satanás. Assim, Jesus não poderá cumprir o plano de salvação de Deus para a humanidade. Pergunto: Jesus pode transformar pedra em pão? Pode. Ele transformou água em vinho, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Jesus não caiu na armadilha de Satanás. Um ponto importante: os dons ou talentos que Deus nos dá não são para o nosso próprio benefício ou fama, mas para edificar os outros e dar glória a Deus. Egoísmo é a natureza humana. Como uma cebola, todas as camadas são iguais. A essência do egoísmo das pessoas também é a mesma. Despojado de autojustificação, egoísmo, autossatisfação, independência, autodefesa, orgulho e, para o último nível, mostra a sua humildade. Ponto número 3. Direitos humanos e responsabilidades. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A tentação é para valorizar seu direito de ser o Filho de Deus. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A resposta de Jesus focaliza a responsabilidade humana. Devemos ser os mesmos na Igreja do Senhor. A palavra direitos se tornou tão popular na sociedade de hoje como direito das mulheres, direito dos deficientes, direito das crianças, direito dos aposentados, direito das minorias étnicas e os direitos dos homossexuais. Mas poucas pessoas falam sobre nossas responsabilidades e obrigações. Cada dia, tornar-se-ão uma sociedade paralisada. A economia de muitos países sendo prejudicadas pelos fundos de previdência social, ajuda emergencial, porque todos estão reivindicando os direitos. Conclusão: torne-se uma pessoa que guarda a palavra. Jesus usou o versículo para responder à tentação do diabo e nos mostrar um princípio da vida muito importante. A psicologia diz que as pessoas são animais autoexplicativos. Ouvimos o que gostaríamos de ouvir. Usamos palavras humanas para nos identificar e servir de base para nossos pensamentos e ações. Quem somos nós? O que é mais importante para nós? Qual o significado da vida? Uma das filosofias de vida de Freud é a liberação do sexo e a abertura do sexo. As necessidades sexuais do homem não podem ser atendidas diretamente, tendo que buscar formas permitidas pela sociedade para atendê-las como a motivação básica do homem. O que ouvimos determina a nossa visão do mundo e valores, depois de pensar, digerir e aceitar, e naturalmente formará os padrões do nosso comportamento, caráter e vida. Jesus, quando foi tentado, mostrou que formou sua vida pelas palavras de Deus. Não apenas usou a palavra de Deus para resistir à tentação do diabo, mas dizer que a palavra de Deus foi a sua vida. Portanto, ele pôde facilmente vencer a tentação do diabo. Pessoas que são influenciadas pela doutrina de Freud tornam-se seguidores de Freud. Se somos influenciados pela palavra de Deus, isto é, lemos, guardamos e andamos na palavra de Deus, não importa o quanto o diabo nos tente, podemos vencer, ser vitoriosos e viver uma vida vitoriosa. Amém. Vamos orar. Querido Jesus Cristo, em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O Senhor nos mostrou como viver uma vida vitoriosa sob a tentação de Satanás. Portanto, devemos ler tuas palavras e mantê-las em mente. Te agradecemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
现在，请会众把你预备好的奉献放进奉献袋，可以直接拿到教会的奉献箱投入，也可以就近联络李瓦兰执事收取。会众准备好之后，由司宪杨耀地执事做奉献祷告。会众请起立。爱我们的天父，愿人都尊你的名为圣，因你是万军之耶和华，独一的真神，独一的活神。我们来到你面前，献上我们的金钱，为了要遵行你的旨意。愿我们的奉献是你所喜悦的，愿听从你话语的子民们都蒙福。祷告是奉靠耶稣基督的名祈求，阿们。会众请坐。在报告事项之前，我们来诵读本周金句2次。第一次，请同声遵行我的律例，谨守我的典章，按诚实行事，这人是公义的，必定存活。这是主耶和华说的。以西结书18章9节。第二次，请同声遵行我的律例，谨守我的典章，按诚实行事，这人是公义的，必定存活。这是主耶和华说的。以西结书18章9节。温馨的提醒，大家日常工作繁忙，所以弟兄姐妹请彼此提醒所参与的事工，好让搭配的服事得以顺利完成，荣神益人。接着我们来看报告事项。我们欢迎参加线上主日崇拜的弟兄姐妹，愿大家领受从神而来的平安和健康，并且经历神丰盛的恩典。因应巴拉圭政府红色警戒措施，小会议决今天以及下个主日以线上崇拜方式来敬拜神。4月4日是复活节，我们要庆祝救主的复活，当天将公守圣餐，以线上或实体的方式，实际状况再行通知。巴拉圭的疫情不可轻忽，提醒弟兄姐妹严守防疫措施，勤洗手、肥皂或者是以酒精，戴口罩，不露出鼻子，以及保持社交距离，即便是您的好朋友。第3项，南美神学院的圣经研究班，本次的课程是圣经与家庭，有2个学分，将于3月22日至27日晚间7点到11点，由黄立勋老师以线上教学。我们邀请教会的弟兄姐妹一起来接受装备，荣神益人。在肢体消息方面，我们为身体康复的弟兄姐妹向神献上感谢，名单在周报上。我们也为外出的弟兄姐妹来一一的提名代祷。
报告事项到此完毕。现在我们一同来颂荣，唱圣诗512首。会众请起立唱全首。接着由蔡文聪牧师来祝祷。愿主耶稣基督的恩惠、父神的慈爱、圣灵的相通，与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。会众请彼此请安，愿您平安。